Ô, Meu Felipe, mas amigo, por que esse boné? Por que esse você vai boné? saber já já. Você vai saber já já. Então Assista, pode. assista. Então tá certo, então tá certo. Isso tem um porquê, rapaz. Você acha que eu É ia não, fazer uma presepada Não, é dessa do não, nada? Tem um não. porquê, é tem um não. porquê. Felipe Assis, meu amigo. Tudo certo? Queria te ouvir sobre essa vitória do Santa Cruz. Mais um em casa. 1-0 sobre o Souza. Gol de Emerson Galego. Feliz, satisfeito com o resultado, claro. Com a Claro. atuação, não, né? Mas, enfim, vamos. A gente teve uma discussão aqui na parte do Náutico, que a gente falou muito sobre isso, assim, a questão do futebol, resultado. Que quanto mais no fundo do futebol ali, pô, Série D, Série C, quanto mais embaixo você tiver, o que mais importa é o resultado, o espetáculo, o futebol bonito. Fica para depois, para outra temporada, para outro ano. O que o Santa Cruz precisa, o Náutico também, é resultado, é ganhar jogo para sair desse lugar onde está. E é isso. Comemorar isso e vibrar por isso. Aconteceu. Mais uma vez em casa, o Santa Cruz consegue vencer 1-0. Gol de Emerson Galego. Eu queria tua análise, Felipe. Como é que você viu a construção desse 1-0? Os pontos importantes aí que a gente precisa abordar para essa vitória de Santa Cruz mais uma vez. Olha, tem certas comparações que eu odeio fazer, porque aí a pessoa diz, quer dizer que você está comparando com tal coisa. Não, eu vou fazer a comparação somente porque eu vou falar de uma seleção, enfim, que todo mundo, que quem tem mais de 30, 35 tem na memória, só para a pessoa entender. Quando você falou assim, a coisa do jogar bem, não é só jogar bonito ou jogar feio. Porque a seleção brasileira de 1994, o povo reclamava muito, né? Porque dizia que jogava feio, que não sei o quê. Mas ela jogava feio, mas ela tinha um padrão de jogo, certo? Era uma seleção muito forte, né? Extremamente competitiva e que jogava feio, mas ela jogava, tá? Ela sabia se defender muito bem, enfim, só ia na boa, né? Mas assim, tinha craques, né, em campo, e assim, ela jogava feio para o que o brasileiro estava acostumado a ver na seleção brasileira, mas era extremamente eficiente. E isso é uma coisa. No caso desse time do Santa Cruz, ele está jogando feio para a Série D. Tá? E aí não é um jogar feio, mas objetivo. Porém, objetivo. O problema não é esse. É um time que está jogando feio porque ainda não encontrou um padrão de jogo em que possa se sustentar nele para fazer o resultado. Ele está buscando, mas ainda não conseguiu. Essa é a preocupação. É que eu concordo que o que importa neste momento é o resultado. Porém, se não houver uma evolução, né, nos próximos jogos, aí você fica com muito medo do que vai acontecer nas fases seguintes, tá? Mas eu acho que antes de falar do jogo, eu devo falar pouco desse jogo. Tem tanta coisa que aconteceu no Santa Cruz nos últimos dias que tem vários pontos que eu queria tocar, né? Já que eu passo uma semana aqui sem falar sobre o Santa Cruz. Já agora não vou passar uma semana porque tem jogo na quinta, né? Então, assim, a primeira coisa, tem certos momentos na minha vida, certas coisas que eu fico me lembrando, assim, eu acho que é a segunda vez que eu vou citar aqui Ariano Suassuna, né? Porque ele fazia certas reflexões e de uma maneira muito didática, né? Ele falava, por exemplo, da capacidade do ser humano de pensar, sabe? Porque a principal diferença do ser humano para uma janela, sabe, para uma porta, para um cavalo, não é porque isso aqui é de vidro, não é porque o cavalo relincha, sabe? Não é nada disso. É porque o ser humano pensa. O ser humano tem a Ou capacidade de deveria pensar, pensar. né? Pronto, a gente chega lá já já. Então, veja, Ariano Suassuna, certa vez, falou deste objeto aqui, que é um pegador de roupa. Todo mundo conhece um pegador de roupa. Veja que coisa fantástica, né? São dois pedacinhos de madeira, um arame no meio. Quando você fecha, ele abre. Quando você abre, ó, ele fecha. Veja que coisa incrível, que coisa fantástica. Isso é o ser humano pensando numa maneira de pegar uma roupa e prender no varal. Veja que coisa fantástica. Ele dizia isso, né? E aí, assim, tem certas coisas que aconteceram essa semana, nos últimos dias, no Santa Cruz, que me fizeram, assim, me sentir na obrigação de fazer essa reflexão. Por exemplo, o Santa Cruz, contra o Campinense, colocou 30 mil pessoas no Arruda, excelente público, coisa e tal, né? Ganhou o jogo. Aí no jogo seguinte, foi um jogo ruim. Foi um jogo que o Santa Cruz
tinha a vitória nas mãos, né? Esteve na frente do placar 2 vezes e cedeu um empate. Inclusive no último minuto de jogo. Sem jogar nada, recuado, retranqueiro, né? E esse jogo deixou a torcida muito insatisfeita com o time. No pós-jogo, assim, o clima era de muita insatisfação. E aí vem alguém lá de dentro do Santa Cruz para o próximo jogo no Arruda ter uma ideia fantástica. Já sei, já que a torcida está insatisfeita, já que a gente não está jogando nada, já que a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo fora de casa e não ganhou, eu tive uma ideia brilhante. Eu vou aumentar o preço de ingresso. Que tal? Excelente ideia. Então, R$5 em média em cada setor, mas houve um aumento. Inclusive, tem um setor que alguém teve a brilhante ideia de aumentar de R$50 para R$80, que é somente o setor que dá mais gente no estádio, que é ali da arquibancada do escudo. Então, eu achei uma excelente ideia. Fantástico. Quem pensou nessa ideia? Né? Aí depois baixar. Não é 80, não, é 60. Mas em relação ao jogo passado, houve um aumento, que era de 50 para 60. E aí, há um problema no sistema lá, né, para compra de ingresso online, e aí se decide, não, ingresso esta semana para esse jogo somente presencial. Muito bem, fantástica ideia. Assume assim, a incompetência de resolver o problema na venda online e faz somente presencial. Isso no ano de 2023, né, é muita tecnologia. Mas aí o clube melhora a coisa, né? Porque ele faz o seguinte, vamos vender ingresso lá nas lojas do clube, nos shoppings da cidade. Perfeito. Aí o cara sai de casa, já não consegue comprar virtual, sai de casa, vai parar no shopping, e quando chega lá não tem ingresso, porque tem um setor específico, não tem o que ele quer, ou não tem quase nenhum, só tem de cadeira. E aí o sócio que havia comprado inicialmente virtual, porque começou vendendo virtual, depois suspendeu, ele chega no Arruda e não consegue. Não consegue, por alguma razão não consegue, passa 1 hora, passa 2. E tem outro torcedor que vai chegar e comprar ingresso no Arruda e não consegue, sabe por quê? Porque não tem ingresso. O Santa Cruz diz que é só presencial, e chega lá no Arruda e não tem ingresso. Né? Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos, fazer uma reflexão, inclusive, sobre o público, que talvez reflexo disso tudo. Quanto o Campinense foram 30 mil pessoas, isso gerou uma renda de R$590 mil. E aí, certamente, quem aumentou o preço do ingresso deve ter pensado assim, olha que gênio, já sei, eu vou aumentar, porque se eu aumento, a pessoa vai pagar mais caro, brilhante, que é raciocínio brilhante. Mas e aquele torcedor que, por causa desse aumento e por causa de tudo que ele passou durante a semana, ele deixa de ir para o jogo? Será que não entra nessa conta, não? Então, foram 30 mil pessoas que rendeu e tem uma renda aí de R$590 mil. Agora foram 17 mil pessoas por uma renda de R$401 mil. Para o gênio que pensou em aumentar ingresso, se você fizer uma conta, você vai ver que o valor por pessoa realmente ficou um pouco mais caro, né? Porém, foi bem menos gente no estádio e uma renda menor. Perdeu em tudo, perdeu em atmosfera e perdeu em dinheiro. Perdeu em atmosfera e perdeu em dinheiro. Se você coloca 40 mil pessoas a uma média de bilhete de R$20 mil, são R$800 mil de renda. Então, assim, a minha sugestão para essas cabeças pensantes no Santa Cruz é que elas entendam de uma vez por todas que cabeça não foi feita para usar boné. Pode usar. Se você ficar bem de boné, eu não acho que fica. Tá? Mas se você achar que fica bem de boné, é ótimo usar. Você fica. Mas não ache que essa é a principal função da cabeça. Tá? Então, esse é só o primeiro ponto, né, que eu tinha para falar do Santa Cruz hoje. O segundo, e aí... Quando você começou a falar, primeiro quando você fez o suspense, claro que a gente fica pensando, por que esse cara vai aprontar, né? Então eu fiquei tentando adivinhar que, porra, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando você começou a falar, pela sua linha de raciocínio aí, eu tinha certeza absoluta e faria uma bet no Bet Nacional, e erraria, de que seria algo no sentido, Antônio Luiz Neto, pega o seu boné e vai embora. Algo nessa linha, que ia ser uma coisa mais voltada para o Antônio Luiz, mas foi muito boa. Muito boa.
A gente vai chegar em Antônio Neto já já. Assim, porque tem um segundo ponto antes da gente falar assim, mais ou menos, né? Queira ou não queira, a gente vai falar de Antônio Neto agora também, porque essa semana aconteceu uma coisa no Arruda que, assim, é muito sensível. É muito sensível, né? Porque o Santa Cruz está num... renderia um programa à parte, tá? E, enfim, não tenho condições nem tempo agora de falar sobre isso de uma maneira esmiuçada, mas eu senti necessidade de tocar nesse assunto. O Santa Cruz não é novidade para ninguém, passa por um processo de recuperação judicial e há um juiz que conduz esse processo, né? E aí, durante a semana, esse juiz vai lá e decide, digamos assim, afastar, né, o então presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, que era o Marino Abreu, né, e o presidente da comissão da SAF, que é o Eduardo Cavalcante. Ele alegou que era para pacificar o clube. E aí nomeou, né, para ficar no conselho, né, interinamente, né, em tese, interinamente, o Ricardo de Paula, né, com um nome muito, muito forte, assim, porque seria um interventor. É uma situação inédita no Santa Cruz, é uma situação muito delicada, que eu vou me reservar, assim, eu não vou nem fazer nenhum julgamento, tá, do que danada que está acontecendo. Mas, no fim das contas, Ricardo de Paula é uma pessoa que tem seus serviços prestados ao Santa Cruz, ok. Não estou fazendo nenhuma crítica a ele, nenhum julgamento a ele, à figura de Ricardo de Paula. Mas a verdade é que Ricardo de Paula é um aliado de Antônio Neto. Então, o juiz foi lá, que conduz essa coisa do Santa Cruz, afasta uma pessoa que talvez não estivesse alinhada a Antônio Neto, coloca Ricardo de Paula, que é um aliado de Antônio Neto. Né? Então, é uma situação delicada, que são essas coisas que expõem o clube, né? E que eu acho que isso, queira ou não queira, é mais uma fratura dentro do Santa Cruz. É um clube já muito debilitado, que já tem... Não falta problema no Santa Cruz para administrar, né? Não falta. Então, é mais uma coisa, sabe, que vai ali colocando o dedo na ferida do Santa Cruz. E acho que a repercussão para o torcedor não foi boa. E aí entra o terceiro ponto que eu quero falar. Eu vi hoje, no Arruda, algo que eu estou tentando puxar pela memória, mas não lembro de já ter visto na minha vida, que é um protesto no volume que foi feito, certo? Antes, durante e após o jogo. Eu sempre reclamei aqui que o Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz, ele era muito passivo, assim, muito passivo. É claro que ele fica revoltado com a situação do clube, é óbvio que ele fica revoltado, mas ele sempre se revoltou, assim, individualmente. Ele sempre levou essa revolta para casa e ficou puto em casa, coisa e tal. Mas dificilmente você vê o torcedor do Santa Cruz se organizar e protestar coletivamente. Isso é muito raro. Quem foi ao Arruda hoje presenciou, assim, vários momentos de manifestação, de protesto da torcida do Santa Cruz contra o presidente Antônio Luiz Neto. Esses protestos começaram antes do jogo começar. Esses protestos continuaram em determinado... Durante o primeiro tempo aconteceu pouco, mas assim, no intervalo aconteceu. No segundo tempo aconteceu várias vezes, né? E principalmente já na reta final do jogo. Né? Eram protestos cantados por muita gente, quase todo o estádio cantando. Isso eu confesso que nunca tinha visto. Eu já vi o Santa Cruz protestar, o torcedor do Santa Cruz protestar, coisa e tal, mas no volume que foi feito hoje, eu reconheço que eu achei uma coisa realmente emblemática, uma coisa que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto, tá? Então, é bom abrir o olho, tá? É bom tentar se desarmar, é bom entender que o Santa Cruz não pertence a uma pessoa nem a duas, tá certo?
E esse caminho, assim, eu acho, sempre foi muito mais fácil, né, abrir as portas e tentar, sabe, aglutinar, né? O caminho de centralizar, ele sempre foi o pior caminho para o Santa Cruz, tá? Então, dito tudo isso, eu acho que podemos falar do jogo, né? Tá na hora, né? Devemos, está na hora. Vamos embora. Traga aí sua Então, análise da. Que foi? Que é isso? não, pode Vai falar. pegar. Achei que você ia Não, só tinha pegar caído aqui. a cerveja, não, né? Se for, Não, a cerveja tá. Até acabou aqui, mas eu não vou pegar agora, não. Já eu pego. Né? Então, Felipe, traga aí sua visão desse 1-0. Vitória sobre o Souza. Vitória coloca o Santa Cruz na liderança do grupo, na Série D. E gol dele, Emerson Galego, ex-Petrolina. Rapaz, agora veja, eu estava acompanhando o jogo Pacajus, mas não sei como é que tá, né? Porque o Pacajus é que podia tirar a liderança do Santa Cruz. Aí tem que ver aí. Aqui Eu sem agora. computador aqui perto, Porque dependia do resultado aí do Pacajus, né? Aí não sei. Mas de qualquer forma, líder ou não líder, o Santa Cruz está no G4, né? Porque tinha saído, né? Com o início da rodada, mas o Santa Cruz fica no G4, mantém os 100% de aproveitamento no Arruda. Todos os jogos até agora no Arruda, vitória de 1-0, vitória magra, vitória sofrida, com o mesmo roteiro. O mesmo roteiro. Pacajus vai vencendo por 2-0, vai assumir a liderança. Aí o Pacajus assume a liderança. Né? O Pacajus, 66 minutos de jogo já. Pois é. Então, assim, foram as vitórias do Santa Cruz no Arruda, até então, estão tendo o mesmo roteiro. O time começa bem, começa tomando atitude, começa em cima, começa com postura de quem quer ganhar o jogo. E aí, mesmo que com alguma desorganização, mas consegue criar. E aí, eu acho que o mérito do Santa Cruz nesses jogos do Arruda é que, quando está tendo oportunidade, ele está fazendo. Se você prestar atenção, o Santa Cruz não tem tanta chance de gol, não. Né? Pega os melhores momentos dos jogos do Santa Cruz no Arruda, você vai ver que não tem. Não é um caminhão não está perdendo muito gol. Agora, o mérito eu acho que está sendo esse. Né? Quando está tendo oportunidade, está fazendo. Tá? Mas aí, em todos os jogos até agora, quando o Santa Cruz quando consegue esse gol, o Santa Cruz parece que fica assim, meio perdido em campo. Né? Ele passa a aceitar muito o adversário vindo para cima dele e começa meio que se assustar. E o que está ruim no começo do segundo tempo, nos últimos minutos de jogo, viram desmantelo, viram um desespero. O Santa Cruz não joga mais. O Santa Cruz só assiste. Né? E não joga mais, e não cria mais, e tirando bola, esperando o jogo acabar. Veja que eu estou falando, a gente está comentando o jogo agora contra o Souza, mas vale para qualquer jogo do Santa Cruz no Arruda até agora, porque tem sido a mesma coisa. Né? O primeiro foi melhor, tá? Mas os outros, exatamente, contra o Campinense também, desse mesmo roteiro. Né? Mas pelo menos está conseguindo a vitória, né? O ruim seria se não conseguisse a vitória. Aí seria ruim, não, seria uma tragédia, né? Nós tivemos aí, rapaz, em termos de formação, 3 mudanças. Né? Felipe Conceição fez 3 mudanças. Se um técnico, de uma hora para outra, faz 3 mudanças no time, é um recado que ele está dando. Eu acho que ele dá um recado para o torcedor e dá um recado para o elenco. Né? O recado para o torcedor é dizer que ele está atento, né? E que está se mexendo. Ele está atento, está ouvindo a reclamação da torcida, que espera uma postura diferente, né? E ele está dando essa resposta para o torcedor. Está dizendo, eu estou aqui, vou tentar. Né? E ele também dá um recado para o elenco. E o recado é muito claro, eu não estou satisfeito. Eu preciso que o time renda mais. Né? Quando ele mexe 3 vezes de uma vez, ele está dando esse recado muito claro. Né? Então, assim, veja que ele tirou o Léo Fernandes, né, para a entrada de Juan.
eu acho que ok. Enfim, eu acho que essas duas mudanças. O Fabrício, de fato, o Fabrício, ele começou, o primeiro jogo dele foi bem, depois o Fabrício deu uma caída, né? O Fabrício deu uma caída, e aí a Emerson Souza entrou bem no outro jogo, e, enfim, é natural, né? Agora, o Galego, eu me surpreendi ele ter colocado o Galego no lugar de Chiquinho, tá? Não porque Chiquinho, eu mesmo disse aqui algumas vezes que Chiquinho não estava jogando nada, né? E disse assim, Chiquinho só é titular porque não tem outro. Só é titular porque não tem outro, né? Eu não estava enxergando outro jogador para fazer a função de Chiquinho nesse time do Santa Cruz. Felipe Conceição enxergou que não é Galego, não foi Galego, né? Galego entrou na vaga dele, mas na verdade ele colocou Galego, ficou ali na ponta, né, esquerda, ficou mais do lado esquerdo, e aí ele centralizou Nadson, né, jogando ali mais perto de Pipico, né, e Lucas Silva contou do lado direito. Então, Galego ganha essa posição de Chiquinho, mas houve uma mudança de posicionamento ali do Nadson, né? E aí, rapaz, sabe o que aconteceu? Primeiro, deixa eu falar de Galego, né? Autor do gol, né? Galego é um jogador, rapaz, curioso, viu, Lucas? Assim, é meio estranho, sabia? Porque o torcedor, eu pelo menos, eu gostei muito da questão da movimentação de Galego, achei boa. É aquele jogador meio carrapato, sabe? Que incomoda, que se desloca, que mexe, que pede, sabe? Que participa, né? Então a movimentação dele agradou. Agora, tem uns lances ainda em determinados momentos, sabe? Que ele mostra uma desatenção ainda, sabe? Que assusta, né? E outra coisa, galera, para que essa bandida tá dando bola de calcanhar o tempo todinho, porque você tentou 10 vezes, acertou uma. O aproveitamento tá ruim, viu, companheiro? Treine ou você treina mais, ou então pare com isso, jogue com seriedade, viu? É para dando no primeiro jogo de titular, dando bola de calcanhar o dia todinho, né? Então, mas enfim, mesmo que com um jogador que tem suas limitações técnicas, mas a movimentação dele, eu acho que sobressaiu, tá? E eu acho que ajudou, né? Então, eu estou falando mais dele porque foi um dos que ganharam a vaga de titular, né? Estava morto no fim do jogo, tá? E acho que essa foi o torcedor chiou, porque já no segundo tempo, no fim, uma das substituições saiu Pipico, e ficou Galego, e visivelmente Galego estava morto, né? E Pipico acho que ainda aguentava uma coisinha, então não sei se parte da bronca do torcedor foi isso, né? Agora, o problema é que o Nadson, rapaz, que era a pessoa que deveria fazer o papel de Chiquinho, ele sumiu em campo. Foi o pior jogo do Nadson. E aí, essa é a bronca. Esse é o problema, porque, na minha opinião, o principal problema, assim, do Santa Cruz, essa questão do meio, continua sendo a questão de criação, né? O meio de campo. E ele veio para tentar ser uma solução, já que Chiquinho não estava fazendo a dele, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então, não sei o que é que Felipe Conceição vai fazer. Acho que pelo jogo de hoje, Galego pode ser mantido no time, tá? Mas aí não sei se ele vai continuar deixando Chiquinho de fora, né? Se ele vai tirar Nadson, aí não sei. Se ele volta Nadson para jogar mais à esquerda e tira Galego, não sei, mas eu manteria Galego, tá? E talvez eu colocasse de novo o Chiquinho no meio de campo. Acho que esquentou um banquinho, espero que tenha aprendido a lição, né, Chiquinho, porque não estava jogando nada, né? Mas em alguns momentos eu sinto o Santa Cruz meio acéfalo, sabe? E é justamente quando tem essa pressão que o Santa Cruz sofreu hoje, de novo, né? Todas as vezes que o Santa Cruz faz 1-0, o Santa Cruz some, e aí começa a ser pressionado. Então, já levou uma virada, né? Perdeu um jogo de virada desse jeito, empatou um jogo de 2-2 também desse jeito, levando sufoco, né? Tentando segurar um resultado e não conseguiu, e em pelo menos 2 jogos no Arruda escapou de perder.
né, também desse jeito, levando pressão. Quando o time está sendo pressionado desse jeito, que já aconteceu várias vezes, né, agora na Série D, o meio de campo do Santa Cruz ele está absolutamente perdido. Ele não cria, ele não sabe o que fazer, o jogador fica sem saber o que fazer. Então, é um problema que tem que ser resolvido. Tem que ter um jogador ali no meio de campo para acalmar os outros, para segurar a bola, calma, vamos lá, sair aqui, segue o jogo, vamos jogar, sabe? Não é para pegar a bola e jogar para frente de qualquer jeito, né? Isso não é jogar, isso é se livrar da bola. Então, tem que ter um jogador ali de criatividade que arrume esse meio de campo do Santa Cruz e que, sabe, seja aquele escape no momento de um sufoco que o Santa Cruz parece absolutamente perdido. Esse jogador deveria ser Chiquinho. Não estava sendo. Felipe Conceição faz a arrumação, coloca Nadson mais uma vez, também não foi esse jogador. Tá? De um modo geral, Felipe Conceição disse na coletiva, ele viu uma evolução do time. Eu confesso que não vejo essa evolução. Tá? Para mim, o Santa Cruz está cometendo os mesmos erros. Para mim, o Santa Cruz tem que melhorar as mesmas questões. Para mim, tem algumas posições que são extremamente, assim... Você só, boa. Aproveitando esse gancho aí que você... Enfim, essa sua fala aí, dos mesmos erros e tal, tem um superchat aqui de Arthur Silva, que ele falou justamente isso. Coletivamente ainda vimos os mesmos problemas. E aí ele pondera, mas tivemos boas notícias em desempenho individual. O Ítalo Melo, por exemplo, foi muito bem. É mais ou menos essa linha, né, Felipe? Arthur Silva, companheiro. Um abraço, viu? Sim, individualmente, um ou outro. O Ítalo Melo fez uma boa partida, né? Eu acho que Galego, dentro das limitações dele ali, enfim, foi uma peça importante, enfim, mas, ainda existem alguns problemas graves, né? Que urgentes, né? Essa falta de criatividade no meio de campo é urgente. A lateral esquerda do Santa Cruz é urgente resolver esse problema. Ninguém entendeu ainda o que é que Marcos Vinícius está fazendo ali. Hoje eu passei ali uns 5 minutos olhando assim exatamente para Marcos Vinícius. Estava um momento que o Santa Cruz estava meio que ainda ali sabe, tentando se organizar ali do lado esquerdo, e eu fiquei prestando atenção no posicionamento de Marcos Vinícius, e fiquei prestando atenção muito nele, assim, e ele não avançava absolutamente nada, sabe, ele joga muito como se fosse mais um zagueiro, e um zagueiro ruim, sabe, um defensor, né? Não é um lateral esquerdo, ele não é um lateral esquerdo, ele não é um lateral, sabe, ele não faz função de lateral, né? Então, é um problema que tem que resolver. É um problema grave. O meio de campo é um problema grave. Enfim, o Santa Cruz tem hoje um titular absoluto, que é Pipico, apesar de que Pipico tá bom de balançar a rede, viu? Já faz tempo, já não faz nada, né? Tá bom de voltar, né? E tem um jogador muito acima da média, assim, acima de que é o goleiro, o Michael. Eu acho que todo o restante, tirando esses dois, todo o restante você vai ter um jogador outro ali razoável, um jogador outro que melhorou de um tempo para cá, como o Ítalo Melo, que foi citado agora, mas que não é ainda aquele jogador que passa uma segurança muito grande, né? Aquele que, meu zagueiro, ainda não é, né? E tem vários que são contestados pela torcida, né? E tem um Marcos Vinícius, por exemplo, eu vou falar toda vez aqui, eu vou falar dele. Eu tenho que falar dele toda vez, né? Para ver se Felipe Conceição escuta. Eu não, a voz do torcedor aí, lá na arquibancada que ele vai escutar, né? Então é isso. Acho que coletivamente, eu concordo com o Arthur, tá? Uma ou outra posição que você consegue visualizar ali uma melhora, mas coletivamente o Santa Cruz ainda deve muito.
coletivamente continua cometendo os mesmos erros e o professor Felipe Conceição vai ter que ajustar esse time, viu? Quinta-feira é mais uma decisão, é mais um jogo daqui. Pelo de Série D é isso, né? Todo jogo é decisão, meu amigo. Todo jogo é um grau de importância muito grande. Mas é um jogo que o São vai brigar pela liderança, né? Então, do grupo. Então, é um jogo importantíssimo. Eu não vou parabenizar, tá, Santa Cruz, porque é obrigação do Santa Cruz fazer com que a entrada do torcedor seja mais tranquila. Hoje foi muito mais tranquila do que nos outros jogos, muito mais tranquila, né? E não é porque tinha bem menos gente, não, porque o primeiro jogo contra o Iguatu tinha 13 mil, então tinha menos gente. E foi aquele caos, aquele inferno para entrar. Hoje a entrada foi bem melhor, mas isso não é um parabéns, é só um registro, tá? Porque é obrigação do Santa Cruz tratar o torcedor com o mínimo de respeito, certo? Mas espero que abra os olhos para o jogo de quinta, tá? Felipe, destaques individuais, como é que você... Te serviram aí, não foi? Foram levar a cerveja para tu, né? Porque tinha acabado, tu não saiu daqui, o copo tá cheio de novo. Tinha duas. É porque tinha uma ali no... Tá com um culezinho aí, né? Não, nem tava, mas assim, deu uma caprichada aqui, aí tinha um aqui, não sei se tu viu uma hora que eu tava esticando aqui, ela tava ali embaixo. Aí eu peguei. Então eu queria que você trouxesse aqui destaques individuais. Positivamente, negativamente também, quem foi bem, quem foi mal. Arthur no Superchat aí já citou Ítalo, então eu queria te ouvir também. Só eu peguei meu caderninho aqui para eu lembrar, rapaz, né? Mas enfim. Rapaz, o positivo, acho que mais uma vez Michael fez uma grande partida. De fato, assim, é um goleiro muito acima da média, tá? É um atleta que destoa nesse elenco do Santa Cruz, sem dúvida, assim, é intocável, titular absoluto, fez mais uma boa partida, cara seguro, sabe? Enfim, você não é aquele goleiro que você fica passando susto, sabe? Não é aquele goleiro que quando alguém chuta de fora dela, você lascou, né? Você não tem muito esse susto com ele, né? Ele é um cara muito seguro e fez mais uma grande partida, né? Queria destacar, né? Eu vou com o Arthur, assim, de fato, o Ítalo, inclusive, eu me sinto eu até feliz, tá, de fazer esse registro positivamente de Ítalo, porque eu fui um grande crítico dele aqui, viu? Então, é melhor assim. É melhor quando você reconhece só. De fato, no começo da temporada, ele estava muito mal, mas muito mal. Mas veja que quando trocou o parceiro dele, né, de zaga, veja que ele melhorou. Bom, veja, talvez eu esteja sendo até injusto com o alemão, enfim. Talvez seja só uma coincidência, né? Ele evoluiu e coincidiu que foi no momento em que houve uma troca de parceiro na zaga. Mas é um fato que ele evoluiu, né? Ele evoluiu, inclusive é um jogador que, vez por outra, ele aparece na área, aparece bem, já fez gol assim, né? Assim, um gol de quem está presente ali na área para aconteça o que acontecer, uma cobrança de escanteio, uma coisa ali, uma falta perto da entrada da área, né? Ele aparece bem, mas também tem mostrado mais segurança, né, ali atrás, que é o que importa, né, o que é o principal, né? Ele podia não aparecer tanto lá na frente, mas ele tem que aparecer lá atrás, né? E ele tem mostrado essa evolução. Então, esse registro também pela melhora nas últimas partidas, né? Não só hoje, mas pelo que ele vem realmente evoluindo, tá? Eu vou destacar Galego, rapaz, porque com algumas ressalvas, né? É aquilo que eu disse, é visível que ele tem suas deficiências técnicas, sabe? Isso é visível. Mas acho que o Santa Cruz estava precisando de um jogador com a movimentação que ele apresentou ali do lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo do Santa Cruz ele é morto.
porque o lateral esquerdo do Santa Cruz é Marcos Vinícius, né? Então, o Santa Cruz estava muito carente de um jogador com sabe, para fazer um escarcéu ali do lado esquerdo, né, para tentar abrir zaga adversária, enfim. E acho que ele cumpriu bem esse papel. Né? Foi coroado com gol. Né? O bicho comemorou, estava feliz demais. O bicho comemorou muito, né? Com razão, né? Então, vou fazer também essa referência. Enfim. Vou parar por aqui, viu? Porque no restante, enfim, tem um ou outro ali que. Eu não quero falar de bonzinho, a gente tem que. Eu já estou sendo bonzinho demais aqui com o Galego, né? Então, assim, eu não quero estar sendo bonzinho com muita gente, não. Não, fulano de tal foi mais ou menos. Sim, mais ou menos não é destaque, pô. Destaque é destaque. Aí, Galego só entrou aqui por causa do gol, viu, Galego? Também do gol também não entra, não. Gol de capoeira. Gol de capoeira. É verdade, mas é bom, pô, é bom, eu gosto, enfim. A turma é doida para abraçar Galego, se abraçar no sentido de tornar ídolo, né? Tornar xodó. Xodó, ídolo do xodó. O jogador de Santa Cruz que tem o cabelo amarelo, ele já larga na frente, porque a turma já fica comparando com o Caça-Rato. Né? Então ele já tem essa vantagem, né? Então, e o Michael, rapaz, eu vou dizer uma coisa, fazia tempo que eu não vi um jogador tão empolgado feito Michael. Meu amigo, o bicho termina o jogo, o bicho comemora muito, viu? É uma comemoração da bexiga. Aí o Caba já tá jogando bem, né? E fazendo a dele, né? Segurando a rapadura lá atrás. E empolgado desse jeito, a turma abraça demais também, né? Então paramos por aqui, né? Agora, negativo, rapaz. Vamos lá. Eu preciso dizer que Marco Vinícius é um dos negativos, não. Eu preciso gastar saliva ou já falei demais dele? Tá dito. Tá dito, né? Tá dito. Tá dito, né? Enfim. Sabe? Não é um jogador que produz. Não é um jogador que produz, sabe? Não é um jogador que ele cumpriu em uma partida, porque às vezes você tem aquele cara que ele costuma jogar mais para torcidas, assim, no sentido de aparecer, coisa e tal, mas, vez por outra, alguns times de futebol tem aquele cara que joga, que a gente diz que joga para o elenco, né? Joga para o time. É aquele cara que não aparece para a torcida, porque não é aquele que rasga, que dá um carrinho, que faz o gol, que não sei o quê, mas que ele cumpre uma função tática muito importante para o elenco. E, às vezes, esse jogador ele é um pouco injustiçado. Não é o caso de Marcos Vinícius. Tá? Ele não aparece para a torcida e não acho que ele cumpre uma função tática importante para o elenco. Então, não entendo ainda tanto tempo, tanta insistência com o Marcos Vinícius na lateral de esquerda, tá? Companheiro, me desculpe, nada contra você, o problema não é pessoal, tá? Mas assim, eu tenho que analisar quem tá jogando bola e quem não tá. E você, Marcos Vinícius, você não tá jogando, véio. Não tá jogando, tá? Não acho que é um jogador importante taticamente, não é um bom jogador tecnicamente, então destaque negativo para ele de novo. Quem voltou, rapaz, fazia tempo que não aparecia, foi Maranhão, né? Eu também já critiquei Maranhão algumas vezes aqui. O professor Felipe Conceição gostou muito de Maranhão, que foi uma grande entrada, gostou muito. Eu não vi essa entrada de Maranhão, não gostei também, mas também foi pouco tempo, né, Maranhão? Enfim. E aí, rapaz, Pipico, me perdoa, tu me perdoa, Pipico, porque, vê só, eu sei que tu não pegasse, é difícil jogar no time desse. Tá? Jogar num time desse que o cara não pega não pega 2 bolas o jogo todo, é complicado, Pipico. Mas assim, tava muito sumido, velho. Tava muito sumido hoje, né? Não pegou na bola. Então, assim, vou destacar negativamente também, meu companheiro. Não fico com raiva, não, né? Mas tava sumido demais, né? Vamos tentar aparecer mais da próxima. Eu sei que com esse meio de campo aí é difícil, né? Meio de campo ruim, desgraçado, não serve, né? A bola não chega, eu sei disso tudo. Mas já passei a mão na cabeça umas 2 vezes, então dessa vez eu não quis passar a mão na cabeça não, tá? Então tá destacado também. Torcedor do Santa Cruz, se você estiver achando que quinta-feira vai ser diferente do que foi hoje, não vá pro jogo não. Se você tiver colocar isso como condição para ir pro jogo, nem vá.
Boa notícia, Iago. Vamos, tamo junto. Estou lá. Estarei lá também, viu, companheiro? Então, assim, não vá achando que vai ser fácil. Vai melhorar. Quinta-feira vai jogar o fim da bola, porque não vai não, viu? Tem que ir para o jogo, tá? E tem que ir para o jogo para apoiar, como foi hoje. E se quiser protestar, proteste, como foi hoje também, tá? Porque, enfim, vivemos numa democracia, tá certo? Então, o protesto pacífico, ele pode ser feito, né? O que não pode é baderna, né? É quando o protesto vira baderna, mas o protesto pacífico é muito bem-vindo, tá? E diante da situação do Santa Cruz, o simples fato de o Santa Cruz estar na Série D já era motivo para ter protesto todo o jogo. E era uma coisa que eu sentia falta, sempre senti muita falta disso, tá? Eu acho que é para ir para jogo, eu acho sabe, eu acho o fim da picada, protesto, gente pedindo, público zero, não sei o quê, não é assim, Existe. enfim, né, tem um time disputando um campeonato dificílimo, valendo a permanência, um calendário no próximo ano, então é uma temporada, é um campeonato que vale muito para o Santa Cruz, né, fundamental o Santa Cruz conseguir esse acesso, e se tem uma coisa que o Santa Cruz tem, que nenhum clube na Série D tem, é torcida. Então não pode se abrir mão disso. Não é abrir mão disso que vai solucionar nenhum problema do Santa Cruz. Tá? Agora, protestar, indo para o estádio, apoiando o time e protestar ao mesmo tempo, de vez por outra, é mais do que válido. É necessário. Perfeito. Vamos ver. Quinta-feira tem mais. Vamos ver se o Santa dá mais uma vitória aí para a torcida na quinta-feira e segue nesse viés de alta aí na Série D.